Glória a Deus, meus amigos, bem-vindos ao Palavra Urgente, esse programa que traz para mim, para você, bênçãos de Deus. E tem bênção hoje, hein? Fica ligado, compartilhe com todos os seus amigos para que assistam o programa de hoje. Principalmente se há na sua família ou você mesmo tem problemas de vício, seja ele qual for, o alcoolismo, as drogas. Ah, pastor, é só de vez em quando. Quantas pessoas começaram de vez em quando e se tornaram viciadas e não conseguiram mais largar? Só Deus quando isso acontece, né? E graças a Deus que a amiga e o amigo de hoje, da história de hoje, encontraram Jesus. A vida deles mudou, a sua também pode mudar. Por isso eu convido você a vir comigo. Nós vamos até o telão e vamos começar já a assistir a história da nossa amiga Bruna e também da nossa amiga Paula e do nosso amigo Bruno. Eles que, infelizmente, estavam perdidos, mas Jesus transformou a vida deles, como pode e vai transformar a sua. Vem comigo, põe aqui no telão, por favor, a história de hoje. Paula e Bruno se conhecem em 2011. Nesta época, ambos eram envolvidos com drogas. Acabamos que namorando, né? Daí a gente saía junto, ela sabia que eu mexia com coisa errada, eu usava maconha, eu usava pó, eu vendia maconha, eu bebia. Daí ela passou a cheirar comigo, passou a fumar comigo. E daí nós foi vivendo essa vida um dia após o outro. Em 2015, ainda nessa vida, o casal passa a frequentar a igreja, mas sem nenhum compromisso com Deus. Até que o dia mal chega. Prestou atenção, não adianta só vir para a igreja, tem que assumir compromisso, hein? Eles foram para a igreja, mas não assumiram compromisso no começo. E como você ouviu aí, o dia mal chegou. A coisa piorou. Porque às vezes a pessoa acha que não, eu estou na igreja, Deus vai me guardar. Mas continua no erro. A pessoa precisa lutar e buscar a libertação. Porque aí sai do erro, sai daquilo que não presta e realmente a vida muda. Eles ainda não tinham entendido isso. A coisa só estava piorando. Nós vamos ver isso aqui daqui a pouquinho. Ver o quanto a coisa ficou grave. Mas aí buscaram a Deus, porque você está aqui, olha, no Palavra Urgente, é porque Deus transformou a vida deles completamente e vai transformar também a sua. Mas vem comigo, tem uma reportagem falando do assunto de hoje e eu quero assistir junto com você. Põe aqui a reportagem, por favor. Drogas são todas as substâncias que alteram a função e a estrutura do organismo. Elas podem ser ingeridas, absorvidas na pele, inaladas ou injetadas. Segundo o relatório mundial sobre drogas de 2023, 296 milhões de pessoas usaram drogas em 2021. As drogas podem causar danos irreparáveis ao organismo, mudanças no sono, alteração da frequência cardíaca, desenvolvimento de doenças mentais, câncer e várias outras. A dependência das drogas afeta a vida de quem consome e de quem está em volta. Dados divulgados pelo Relatório Mundial de Drogas afirmam que quase 40 milhões de pessoas sofrem de transtornos gerados pelo abuso de substâncias. Vamos ouvir o doutor Luiz Cláudio, psicólogo, que ele vai tratar deste assunto e explicar para mim e para você o porquê que as pessoas ficam dependentes. Põe aqui, por favor, doutor Luiz Cláudio. As drogas podem ser consideradas como um remédio para uma determinada situação. Existem drogas que são lícitas e drogas que são ilícitas. Então, geralmente, quem procura as drogas está procurando a solução ou a cura de um problema, quer seja físico ou emocional. Então, nós podemos dizer que uma droga, ela pode ser uma medicação, mas como toda medicação tem suas contraindicações. Toda droga, ela vai mexer em algumas áreas cerebrais,
vai trazer algumas alterações cerebrais e toda droga ilícita, ela vai trazendo aquele aprisionamento da pessoa. Então as drogas, elas vão sendo escalonadas de uma maneira tal que a pessoa depois não consegue mais sair dela, não consegue mais libertar-se dela. O tratamentos medicamentosos para poder trazer o equilíbrio a essa pessoa e também terapia. É muito importante também a terapia para que haja um esclarecimento, um entendimento dessa pessoa que está tão envolvida com as drogas, essa terapia, caminhar juntamente com essa pessoa para ele entender que ele é maior que esse vício. Podem matar. Elas podem levar a um ponto em que essa pessoa dominada pelo vício, ela pode matar-se, ela pode tentar e conseguir ceifar sua própria vida, como também um risco para outras vidas. Nós vemos nas grandes capitais do Rio de Janeiro, onde nós estamos, mas também em São Paulo, nós vemos pessoas que elas estão caminhando na rua, mas como se estivesse com a cabeça em outro lugar. Ela não consegue mensurar as reações da sua estada ali, do seu fazer, do seu caminhar. Então é bem possível que essa pessoa, aí num surto, algo que foge do seu controle, ele atentar contra a sua própria vida e a vida de outro. O vício pode sim levar à morte. Ouviu aí o que o doutor disse? O vício pode sim levar à morte. Eu fico impressionado, às vezes, as pessoas, não estou aqui querendo entrar em polêmicas, não, mas querendo liberar o uso de drogas. As lícitas, como o alcoolismo, já é uma praga. Mata tanta gente. Por isso eu insisto com a senhora, com o senhor, busque a ajuda de Deus. Não deixe essas coisas te prenderem. Uma outra coisa que o doutor Luiz Cláudio falou que me chamou muita atenção é que quem vai para as drogas está procurando um alívio, uma ajuda, uma cura. E quantas pessoas estão procurando só paz, solução, e ao invés disso encontram uma escravidão, porque o vício escraviza, prende, domina. E aí, meu amigo, ou Deus opera, ou a pessoa só vai indo de mal a pior, como foi o caso da nossa amiga. O nosso amigo, a nossa amiga, esse casal que está dando o testemunho hoje, era o vício, mas a coisa só foi piorando. Como nós vamos assistir agora na segunda parte da história de hoje. Preste muita atenção, mas já com esta visão, com esse entendimento, eles conseguiram vencer, porque em Deus alcançaram a vitória, e Deus também pode te dar a vitória e quer te dar. Mas vem comigo, põe a segunda parte aqui. Eu pedi para um rapaz, amigo meu, guardar uma droga na casa dele, né? Foi quando ele foi preso com essa droga e a polícia perguntou de quem era e ele assumiu dizendo que era minha, né? Falou que era minha e só estava guardando. Foi quando eu avisei para minha esposa em casa tirar essa droga, né? Que esse rapaz tinha sido preso. Foi quando ela foi lá e pegaram ela com 3 bolinhas jogando no quintal do vizinho, né? Aí o cara apreendeu ela em flagrante. Quando isso aconteceu, eu estava no começo da minha gravidez. Eu estava com 2, 3 meses de grávida do João Miguel. Como eu estava grávida, eu passei mal. Eu fiquei como foragido. A minha esposa chegou a ser presa, passou um dia na cadeia. Foi aquela tribulação grande. Eu cheguei lá na cadeia feminina por volta de meio-dia. Assim, eu não conseguia falar, não conseguia fazer nada, porque eu não estava acreditando no que estava acontecendo na minha vida, né? Eu só sabia chorar e pensar que eu estava grávida também. Ela saiu da cadeia no segundo dia e dali eu não queria mais aquela vida. Ele decidiu, falou, não, eu não quero mais essa vida. Ele viu tudo que tinha acontecido comigo, né? Ele depois se apresentou, depois que passou o flagrante. É muito triste. Eu vivi assim, um momento assim, eu me sentia assim, na beira do buraco. E eu pensava, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Ouviu aí? Quando a coisa foi indo de mal a pior, só afundando cada vez mais, parece que ele caiu na real e entendeu o que eu estou fazendo da minha vida. Talvez você esteja nessa mesma situação dizendo, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Por que está só tudo indo de mal a pior? Por que está só desmoronando tudo? Talvez pelas escolhas erradas, é verdade.
mas Deus pode te ajudar. Eu me lembro, inclusive, do filho pródigo, diz a Bíblia, ele escolheu errado. Mas caindo em si, disse, eu voltarei para a casa do pai. E voltando, o pai não deu as costas, o pai socorreu. E Jesus quer te socorrer também. E ele vai te socorrer. Daqui a pouco eu quero trazer uma palavra e orar por você, hein? Fica ligado com a gente. Mas antes, vem comigo aqui ao telão. Vamos assistir os casos curiosos de hoje com o nosso amigo Anderson. E eu volto daqui a pouco para falar para você o que a palavra de Deus, ela nos revela. Por favor. Em Casos Curiosos de hoje, eu quero falar sobre Ruben Ilgeman. Ele é um homem de 31 anos hoje, mas a história dele não foi tão bonita assim. Na infância, ele foi diagnosticado com TDAH e aos 5 anos de idade, ele já não conseguia acompanhar as lições na sala de aula. Chegando a ser expulso de algumas escolas, Ruben se envolveu com drogas ilícitas, como a maconha, por exemplo. Naquele momento, ele conduzia a vida apenas para ser aceito. O medo de ser rejeitado fazia procurar as más companhias que o aceitassem como ele era e também o permitisse a ser feliz. Ruben nunca acreditou na existência de Deus. Era um ateu defensor da não crença. Mas as más companhias acabaram levando ele para maus caminhos. Certa vez, ele não conseguia mais o emprego, nem se manter no emprego por conta do TDAH e passou a receber um benefício do governo. Mas o tutor de Ruben o orientou a trabalhar, a procurar um emprego que ele fosse capaz de realizar. E como auxiliar de pintor, ele acabou se sentindo mais à vontade. Esse pintor o convidou para um churrasco na igreja e ele, pensando que não assistiria a culto nenhum, foi. Mas no final, fizeram uma celebração e Jesus alcançou Ruben. Ele foi impactado pelo poder de Deus. Naquele momento, ele foi completamente livre do medo, do desespero, do pânico e dos vícios. Hoje, aos 31 anos, é casado, tem filhos e ajuda a pessoas a conhecerem Cristo e aqueles jovens que sofrem de TDAH. Curioso, não? Curioso, bonita essa história e pode ser a sua, meu amigo. Se você acreditar em Deus, buscar a ajuda dele agora. Eu vou convidar você a vir comigo aqui, por favor, até a palavra, até o púlpito aqui. No livro de Lucas, capítulo 15, lá no versículo 17, está escrito assim, olha. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi, pai, eu pequei contra o céu, contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Logo depois disso, diz a Bíblia Sagrada que ele se levantou e foi para a casa do pai. Chegando lá, ele disse, pai, eu não sou digno. Mas o pai disse para ele que ele era digno, sim. Porque ele se arrependeu, porque ele voltou. Talvez você diga, eu não mereço nada de Deus porque eu fiz tudo errado. Eu acho que Deus não vai olhar para mim não, pastor. Você é digno sim, porque Deus, Ele está olhando para você agora. E fez você assistir esse programa. E Ele vai te abençoar. Não importa qual seja o seu problema. Ele pode, Ele quer e Ele vai mudar a sua vida. Só confie nele. O filho pródigo levantou-se e foi até a casa do pai. Levante-se, venha à casa do pai, venha até a igreja. Você vai ter um encontro com Deus e Ele vai mudar a sua vida, como mudou a vida desta pessoa, inclusive dos casos curiosos de hoje, e mudou a vida dos nossos amigos, que dão hoje o seu testemunho de fé e de transformação. Inclusive, vem comigo, vamos ao telão, vamos assistir a última parte dessa história e como Deus transformou a vida deles. Por favor. Aí eu pensei assim, não,
Eu não quero mais isso, eu não quero mais ser dependente de droga. Eu só me alimentava se eu fumasse maconha. Eu falei, não, eu vou sair dessa vida, eu não nasci dessa forma. Bruno responde ao processo em liberdade e eles decidem buscar a Deus de fato para uma real libertação. Foi quando eu aceitei Jesus, comecei a congregar. A gente viu que não dá para viver sem Deus. Quando a gente se rende realmente a Ele e a gente quer, porque a gente tem que ter essa disposição, a gente tem que querer, Ele vem e transforma a nossa vida como Ele transformou a minha e a do Bruno. Hoje somos nova criatura em Cristo Jesus. Após 2 anos trabalhando como empregado e ganhando pouco, Bruno faz um voto com Deus e em 2018 a bênção chega. Aí certo dia o pastor pregou sobre um irmão que queria ganhar mais, fez um voto com Deus e eu fiz isso também. Conquistei a minha casa própria, conquistei um carro, tudo honestamente, e eu fico feliz hoje de ter uma família abençoada que Deus me deu. Esse João Miguel é uma criança temente a Deus, que a gente olha para ele e a gente vê assim, Deus. O segredo é a honestidade, meu irmão, trabalhar porque Deus honra. Ouviu? Mudou completamente a vida deles. Deus pode mudar a sua. Você quer mudar de vida? Quer ser abençoado? Então vem comigo agora. Aqui eu já tenho o copo com água. Em nome de Jesus, já preparou o seu? Então pegue aí, porque nós vamos orar. É momento de falarmos com Deus. Pai, eu consagro a Ti esta água. E eu peço, coloca nela a virtude do Senhor para libertar todos os viciados, oprimidos, angustiados, aflitos. E que de verdade a história e a vida dessa pessoa seja mudada como foi a vida dos nossos amigos que hoje testemunharam. Para a glória do Senhor, eu consagro e abençoo esta água. E digo aos espíritos que aprisionam, vá embora, saia destas vidas em nome de Jesus. E você que crê, diga assim seja. Obrigado, Jesus. Beba da sua água. Graças a Deus, amigos, eu quero agora lhe fazer um pequeno convite. Na Rua Barreiros, 1195, no bairro de Olaria, aqui no Rio de Janeiro, eu estou toda sexta-feira fazendo orações de libertação. E eu sei que Deus tem um milagre para você. Me procure. 9 horas da manhã, 3 horas da tarde e às 7 da noite. Também aos domingos eu faço reuniões. E é aquela reunião para você ter encontro com Deus, mudar de vida. Às 8 horas da manhã, também às 15 e às 19 horas. Rua Barreiros, 1195. Nós vamos agora encerrando o programa, eu me despeço, dizendo que Deus te abençoe rica e abundantemente. Mas fique com essa música bonita, levante-se e se levante para uma nova história no nome de Jesus. Sinto muito por você que vive a vida sofrendo, que perdeu a esperança e pouco a pouco está morrendo. Levante a cabeça.